Ok, pessoal. Então, as figuras de linguagem. Nós vimos que a linguagem ela pode ser conotativa ou denotativa, né? Isso nós vimos no começo do ano. A linguagem denotativa é a linguagem no seu sentido objetivo, no seu sentido literal. É a linguagem é a linguagem do próprio livro didático, é a linguagem do dicionário, é a linguagem de uma bula de remédio, é a linguagem de um artigo científico, é a linguagem do jornal. Lembra? D, dicionário, sentido literal, ok? Agora, conotativo, C, criatividade. Então, a literatura e as figuras de linguagem elas vão existir ali, no sentido criativo da linguagem. Então, as figuras de linguagem permitem um recurso linguístico que vai permitir com que o autor crie, recrie, seja criativo, tire a linguagem, desloque a linguagem daquele sentido objetivo, literal, e brinque com a palavra, transforme ela, atribua um outro sentido, fazendo com que o texto, ou até mesmo uma frase, se torne o quê? Mais rica, mais expressiva, ok? Então, a figura de linguagem, ela está no sentido criativo, no sentido conotativo, e não no sentido literal, ok? Então, as figuras de linguagem, nós vamos aqui ver figuras de palavras. Existem figuras de pensamento, figuras de som, mas aqui figuras de palavras, especificamente o que nós estamos estudando agora. A mais clássica, digamos assim, é a metáfora, né? A metáfora, mesmo nem sabendo a teoria o que é uma metáfora, a gente acaba lendo, ouvindo tanto, que a gente acaba já sabendo do que se trata, né? A metáfora é uma das figuras de linguagem mais presentes na literatura, né? Resumidamente, a metáfora é uma comparação subentendida na frase. Então, quando você quer atribuir uma comparação a algo ou alguém, mas, mas fazer uma comparação que desloque, saia daquele sentido do campo denotativo e você atribui um sentido, eu explicando, eu acabo falando, você atribui um sentido metafórico, ou seja, você atribui uma comparação poética, ou uma comparação que não seja literal, uma comparação criativa, que você sabe que não é real. Você usou aquela comparação justamente para quê? Para realçar o sentido daquilo que você quis falar, né? Para enfatizar o que você quis falar. Isso é uma metáfora, uma comparação indireta, uma comparação subentendida. Vejamos. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais, né? Então o rato aqui ele usou uma metáfora, na verdade ele nem sabia o que ele quis dizer, né? Então ele fez uma comparação ao amor que ele sentia, mesmo que ele não soubesse, né? Ele lembrou de alguma obra ou algum poema que ele leu, comparando o amor a uma caravana, né? De rosas vagando num deserto inefável de paixão. Vejam bem como que ele realçou, né? Como que ele caracterizou, como ele comparou o amor, né? Então é um amor, uma caravana de rosas, inefável de paixão. Então ele o quê? Realçou o sentido do amor. Percebam que não foi usado nenhum conectivo, como, igual, ele atribuiu um sentido direto, né? Meu amor é uma caravana, né? Então, se ele usasse meu amor é vou resumir uma metáfora mais simples. O amor é uma dor.
que é muito comum. Um amor amador. É metafórico isso, né? Fisicamente não é amador. Mas nós sabemos como que é passar amador. Vocês entenderam? Então ele fez uma comparação, mas na verdade o amor não é amador. Ó, o amor a fé move montanhas. Nós sabemos que a fé não move montanhas, né? Mas você atribuiu aquele sentido de quis realçar a grandeza da fé. Isso é metáfora. A vida é uma nuvem que voa. Na verdade, a vida é como uma nuvem que voa. A vida não voa, gente, né? Mas o que eu quis mostrar? Em vez de falar a vida é passageira ou a vida passa rápido, eu quis poetizar, eu quis usar uma linguagem expressiva, eu quis brincar com a palavra, eu quis comparar de forma indireta, né, como que a vida passa rápido. Então, a vida é uma nuvem que voa. Eu afirmei que a vida é uma nuvem, mas a vida, na verdade, no sentido literal, não é uma nuvem. Ela passa rápido, mas não é uma nuvem. Então, aqui nós temos uma metáfora no sentido conotativo. Beleza? Ô, Bruna, você usava metáfora como? Pode falar, Bruna. Eu costumava usar a metáfora pra, tipo, não necessariamente só pra falar, ai, tal coisa é que nem tal coisa, mas, tipo, qualquer coisinha que eu falasse, assim, que eu achasse bonitinha, eu falava aí, minha metáfora. Pra mim, metáfora era qualquer coisa bonitinha que eu falasse. Na verdade, a metáfora ela pode vir implícita também. Por exemplo, qualquer coisinha, depende de qualquer coisinha bonitinha. Por exemplo, eu tomo café, tipo assim, toda manhã eu preciso tomar um café, né, para poder me sentir bem durante o dia. Aí um fala, o cafezinho do Adriano é a metáfora da sua existência. É uma metáfora. Então, Bruno, a metáfora ela não é só, digamos, frases ou poemas. Às vezes um gesto ou uma expressão ou até mesmo uma imagem. Os anúncios publicitários eles usam imagens metafóricas, entendeu? Resumidamente, que atribua, quando uma imagem atribui uma comparação a outra coisa, é uma metáfora. Vocês viram lá no livro de vocês, nas atividades, né? Foi na atividade? Não. Foi na explicação. Uma metáfora que fizeram com o trabalho associado à prisão, que tinha a foice, que tinha a foice, os instrumentos de trabalho, a foice, o machado, e parecia uma prisão. Aquilo é uma metáfora. Está comparando o quê? O trabalho é uma prisão. Para isso usa o quê? Os instrumentos de trabalho. Então não precisou usar palavras, uma metáfora, essa comparação metafórica pode aparecer por meio de imagens também. Aqui, ó. Quer continuar a respirar? Comece a preservar. Por que vocês acham que esse anúncio publicitário ali, ele tem um sentido metafórico? O que nós costumamos ouvir? Que a Amazônia é o pulmão do mundo, digamos assim? O que essas árvores lembram? As árvores são o quê? O pulmão da humanidade. Vocês entenderam? Então, eles usaram de forma estratégica as árvores associando o quê? A dois pulmões, porque a respiração, o ar que nós respiramos, depende das árvores. Então, esse anúncio utilizou de artifícios metafóricos para realçar, produzir o sentido, a intenção que eles tinham. Entenderam? É uma metáfora. Aqui, resumidamente, Maria é uma flor. Gente, Maria é um ser humano, flor é um vegetal.
pertence ao reino Animalia. Como é o nome do outro reino? Esqueci agora. Plantae. Uma planta. Maria é uma flor. Aí, quais são as características da flor? A flor é uma planta e a flor tem beleza. A Maria é uma pessoa, mas a Maria tem beleza. Então, quais são as características em comum entre Maria e flor? A beleza. Por isso que eu estou atribuindo a flor a Maria, porque Maria é bela, Maria é uma flor. Então, elas compartilham uma característica em comum. Isso é metáfora. No livro tem um exemplo parecido, com o circo e o balão, tá? Já a comparação, gente, a comparação ela é mais simples, a comparação ela é explícita. Eu vou usar os conectivos de comparação. Como, assim, tal, qual. Seus olhos são como jabuticabas, né? Quando eu quero falar com os olhos da pessoa, né, com quem eu tenho certas intenções, né? A pessoa tem uns olhos lindos, pretinhos. A jabuticaba não é uma fruta pretinha, redondinha. Então, eu estou comparando. Então, durante o dia, a gente usa muito comparação, né? O amor, acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Olha a comparação ali. Como uma flor, comparando. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, ela precisou deslocar e fazer uma outra comparação para que o marido entendesse, né? Só falando de carro para ele entender. Mas os dois quadrinhos, nós utilizamos a comparação, tá? Metonímia. A metonímia é um tipo de metáfora também. Vocês tiveram dificuldade ali na hora de compreender a metonímia? Antes de explicar teoricamente o que é metonímia, eu vou mostrar alguns exemplos. Plantar. As árvores estão em formato de pulmão. Muito bem. Costumava ler Shakespeare. Na verdade, Shakespeare ele já morreu. Não tem como ler Shakespeare. Na verdade, o que a pessoa costumava ler? As obras de Shakespeare. Então, seria o quê? O autor pela obra. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Na verdade, aí, o pai dele tem o quê? 800, né? Tem, no caso, 800 bois e vacas. Cabeças de gado, porque é uma forma de contar, não só a cabeça. Vocês entenderam? Foi uma forma de falar ali, né? Outro exemplo. O fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Gente, o que está implícito ali? Ele precisava de quê? Pessoas, né? Mas a palavra braços infere ao quê? Ao todo, à integridade, uma pessoa toda. Então, isso é um exemplo de metonímia. Assistimos a um Tarantino hoje. Na verdade, eu não assisti ao diretor. Eu assisti a uma obra, a um filme do Quentin Tarantino, ok? Bebeu uma garrafa de suco e ainda queria mais. Não tem como beber uma garrafa, né? Garrafa, ela é de vidro ou ela é de plástico, mas você não pode comer a garrafa. Você vai beber o conteúdo que está dentro da garrafa, ok? Em muitas ocupações, a mulher ainda ganha menos que o homem. Na verdade, há uma relação de mulher, está se referindo a quem? Eu usei o nome mulher, mas eu estou me referindo a quem? A todas as mulheres.
O homem não é um homem específico, mas os homens, tá? Vou ao barbeiro uma vez por mês. Na verdade, você vai à barbearia, certo? Então, a metonímia é quando você usa um nome para quê? Para se referir, quando aquele nome ele tem alguma relação direta com o todo, com o conteúdo, você usa aquele nome para fazer uma implicação direta ao todo, aquele conteúdo, certo? Então, agora que vocês viram um exemplo, fica mais simples, né, de reconhecer que a metonímia ela é a substituição de um termo por outro, quando há entre eles uma relação de ligação, né? Eu comi 3 pratos. Na verdade, prato está ligando aqui a comida. Na verdade, eu comi a comida e não os pratos. Bebi 2 copos. Eu bebi o líquido dos copos. Então, estou substituindo o quê? Um termo por outro, porque há uma relação entre eles. Então, pode ser a parte pelo todo, a qualidade pela espécie, singular pelo plural, matéria pelo objeto, indivíduo pela classe, né? Autor pela obra, ok? Ok, meninas? Hoje está muito forte. A mulher está muito forte aqui no grupo, né? Ó, a metonímia. As meninas, as alunas do MTAD. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo. Bruna, depois você me manda quem participou, tá? Pensava que o lençol de banho estava branco, mas o dela tem a brancura homo. Então, nós vemos 2 meninas ali. Uma está com o lençol mais encardido, a outra com o lençol branco. Homo lava mais branco. Na verdade, homo é marca. Quem é que lava mais branco? O sabão em pó, né? Então é muito comum a gente usar marca, né? A gente usar marca em vez do produto, né? Aquele exemplo clássico. Eu uso Bombril para lavar as louças. Na verdade, eu uso a esponja de aço. Ou eu estou tomando muita Coca-Cola. Na verdade, estou bebendo refrigerante de cola, porque Coca-Cola é a marca. Vocês entenderam? Isso é uma metonímia. Hipérbole. A hipérbole é uma das mais fáceis, né? A hipérbole é quando você faz um exagero intencional na expressão para realçar, enfatizar o sentido. Quase morri de estudar. Gente, ninguém vai estudar tanto a ponto de morrer, né? Na verdade, essa expressão ela foi usada para indicar a intensidade com que você estudou. Estudou demais. Aqui tem esse exemplo que eu tirei. Tô ficando atoladinha, uma música, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham. Uhum. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro, né? Porque ele está cantando uma música de funk, né? E Elis Regina, nós sabemos que é considerada uma das maiores cantoras do Brasil. Aí Deus fala, Deus não, né? É Deus. É porque esse filme é usado isso para Deus. Esse cara fala ali, aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Gente, Elis Regina ela já faleceu, né? E também ninguém morre de inveja. Então ali nós temos o quê? Uma hipérbole, né? Ri tanto que torneei meu abdômen. Exagero, né? Mas é para realçar o sentido do quanto ele riu. Ironia, pessoal. A ironia é
criança, a partir do momento que já começa a ter uma noção de discurso, começa a conversar, ela já começa a usar ironia para poder atingir seus objetivos, né? Então, a ironia, ela é muito utilizada pelos seres humanos. Então, nós, mesmo que a gente não goste, a gente utiliza, mesmo que inconscientemente, ironia, né? Então, a ironia, ela é representação do contrário daquilo que se afirma, geralmente com intenção crítica ou humorística. Então, piadas, esquetes de humor, sabe? O mundo, hoje em dia, é praticamente difícil ler um texto, assistir algo que não tem ironia, tá? Olha esse exemplo. É tão inteligente que não acerta nada. Claramente há uma ironia ali, né? Então, se fosse para definir o que é ironia, é justamente isso, a representação contrária daquilo que se afirma. Quem foi inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Como assim? Quem é inteligente não faz isso? Ele usou sentido irônico ali, né? Personificação ou prosopopeia. Eu gostaria que alguma de vocês lesse, por favor. Quem vai ler? Vamos, menina, fazer a leitura. Ué, gente, ninguém quer ler? Bruna, a hipérbole e a ironia são como o sarcasmo. Na verdade, exatamente. O sarcasmo, ele é construído por meio de hipérbole, isso aí, Bruna, ironia, pleonasmo, né, quando você quer reforçar o sentido, exatamente, né? A pessoa sarcástica, ela acaba sendo o quê? Irônica, né? Então, ironia, hipérbole, outras figuras, até metáfora, outras figuras de linguagem constrói o sarcasmo. Muito bem. Quem vai ler? Ok. Vou ler, né? A presopopeia, ela é muito comum nas metáforas, né, gente? É quando nós atribuímos metáforas aos publicitários, quando nós atribuímos qualidades, sentimentos humanos, ações a seres irracionais, animais, plantas, né, objetos. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Há uma poesia ali, mas nós sabemos que olhar é característica do ser humano, né? Ou até mesmo dos animais, digamos assim, né? Mas jardim é um ser o quê? Racional. Por quê? O jardim planta, né? Não vai olhar nada. Isso é personificação, persona, pessoa, atribui características humanas. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele que tá me olhando. Espelho não olha, né? Ele vai refletir. Espelho não tem, não tem os olhos para olhar, então há o quê? Uma prosopopeia ali. Aqui ficou ruim. É. Só neste final de semana, o trânsito matou mais de 50 pessoas em todo o país. Aí tem trânsito tipo monstro. Gente, na verdade, o trânsito não matou, né? Na verdade, as pessoas se mataram, né? O trânsito não é um monstro em si. O que as pessoas fazem do trânsito que são consequências, né? Porque o trânsito é uma situação ali, né? É uma coisa inanimada, né? Um contexto ali. As pessoas que morreram, né? Sofreram acidentes, tá? Não o trânsito que matou. Perceberam que aqui é uma metonímia também? Em vez de utilizar acidentes de trânsito, utilizou trânsito. Há um metonímio implícito ali também. Antítese. A antítese, gente, é quando eu utilizo duas palavras, né, causando sentidos opostos.
geralmente na antítese são palavras mesmo. Exemplo. Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado. A paz. Ou, não importa, dias e noites, para mim, eles são todos iguais. Então, há uma comparação simples aí de palavras. Uma comparação não, é uma oposição. Dia e noite são todos iguais. Acabou. Eu não vou refletir nada além disso, né? Antíteses são termos, né? Termos. Sabe, Adão? Tu precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o i, tem que existir um menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Né? Aí entra o John Lennon. Né? Então, ele tem uma crítica, ele fez uma crítica ali ao oposto, né? Porque a Yoko, dizem que ela é uma das responsáveis pela separação dos Beatles, então ele colocou palavras opostas ali, né? Que apenas se opõem, ok? Então, antítese, tese, antitese. Vamos colocar palavras que se opõem. Oposição, ok? Então, Toy Story é uma grande prosopopeia? Sim. Então, Toy Story é uma personificação, né? É uma personificação. É uma personificação, realmente, né? A personificação ela é mais forte quando, tipo, nas fábulas, animais falando, nós temos aí prosopopeia, né? Agora, o gato está falando, é uma prosopopeia. Agora, o gato está me olhando. Aí não é prosopopeia, por quê? Gato olha. Então, não é só do ser humano. Agora, o gato está falando. Aí é o quê? Prosopopeia, tá? Agora, o gato está conversando, aí é o quê? Personificação, porque conversar só dos seres humanos. Agora, brinquedos, objetos, conversando, é personificação. É até bom usar o nome personificação, que é você personificar, transformar em pessoa o que não é pessoa. Ok? Paradoxo. Nossa, paradoxo é um pouquinho... Existe o paradoxo temporal, não sei se vocês já ouviram falar. Quem gosta de ler essas coisas de ficção científica, de viagem no tempo, tem uns paradoxos lá. Mas o paradoxo é uma comparação maior. É uma comparação diferente. É um tipo de, na verdade, é um tipo de antítese. Só que o paradoxo é uma comparação de ideias. Só que é uma comparação de ideias que têm sentidos opostos. Lembre que antítese, pessoal, geralmente, na maioria das vezes, serão palavras, termos, que vão se opor e acabou. Ok? Já o paradoxo são frases, muitas vezes orações que se opõem, mas acaba tendo um ponto de encontro, acaba tendo sentido. Então, o paradoxo vai além. É uma posição maior. Não são palavras, mas sim expressões, frases. E muitas vezes não está na cara a comparação. Porque a antítese ela é formada de antônimos. Paz, guerra, menos dia, noite. Já o paradoxo não é na cara ali. Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Perceberam o paradoxo ali? Se eu estou cego de amor, como que eu estou vendo como isso é bom? Então, qual leitura? Agora eu quero que vocês participem. Qual leitura, qual entendimento vocês podem tirar disso? Estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Como é possível alguém estar cego e ver? Olha esse paradoxo ali. Nem vou falar oposição.
Olha esse paradoxo. Como é possível alguém estar cego e ver? Agora é a hora de vocês participarem. E aí, meninos? Como é possível alguém estar cego e ver? E aí? Quem gostaria de falar? Bruna, Solene, Graziele, Ana, Lisbela, Bruna, Kali. Quem está aqui que não estou vendo que está me atrapalhando? Depois da Kali é quem? Não dá para ver? Mariana, né? Maria Eduarda. Maria Eduarda, perdão. Cadê? O sentido é contrário. Acho que o cego de amor seria apaixonado. E o vejo é que é bom amar alguém. Então, gente, realmente, é um paradoxo, mas na verdade não há uma oposição real aqui. Estou cego de amor. Estou cego de amor, mas já temos o que aqui? Nós temos uma metáfora e ainda mais, nós temos o quê? Hipérbole. Ninguém fica cego de amor. E vejo quanto isso é bom. Ou seja, ele chega à conclusão que é bom se perder, ficar totalmente apaixonado, ficar apaixonado. Entendeu? Então, cego e vejo, ele brincou com as palavras, né? Resumidamente, estou muito apaixonado e isso me faz bem. Então, há um paradoxo ali por meio dessas palavras. Então, o paradoxo é uma reflexão muito maior do que se traz, além do que a antítese. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Aqui brincou com as palavras. Como que tem certeza absoluta se ele acabou de falar que é relativa? Entendeu? Então, aqui daria para uma reflexão, a gente refletiria muito, né? O professor fala que a certeza é relativa, então o que ele está falando, ele não pode ter certeza. Então, há um paradoxo ali no que ele está dizendo. Vocês assistiram já a filmes de viagens no tempo? Ou séries que tratam de viagens no tempo? Vocês gostam? Dark. Resumidamente, vamos falar de um paradoxo temporal. Imagina que, imaginamos que eu estou aqui, na verdade, como eu gosto, só vou dar um outro exemplo aqui com um paradoxo temporal. Nós vimos o paradoxo literário, né? Imaginamos que eu estou aqui dando aula para vocês e depois que eu saio, aparece uma pessoa com um rapaz, na verdade já um senhor, né? Com 58 anos e me entrega um livro. Tipo assim, esse cara fala que sou eu, né? No futuro. E me entrega um livro famoso. Esse livro que ele está me entregando é famoso, foi publicado, vendeu milhares de cópias. Eu leio o livro, gosto muito e decido estudar esse livro. Na verdade, esse cara sou eu, que lá no futuro me entrego, que vem do futuro, me entrega o livro, eu gosto do livro e publico o livro, entendeu? E me torno esse cara. Aí eu te falo, o que surgiu primeiro? Aí tem essa história, não tem começo nem fim, entendeu? Eu precisei publicar, eu publiquei o livro porque o meu eu no futuro me mostrou o livro. Quando isso começou? Entendeu? Então isso é uma coisa que dá um nó na nossa mente. É um paradoxo, porque se opõe, não faz sentido, às vezes não faz sentido na lógica, entendeu? Isso é um paradoxo no tempo, que não existe, é ficção científica. Na literatura, essa oposição de ideias, que pelo menos faz mais sentido que o paradoxo temporal. Então, vocês estudarão daqui a algumas semanas Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É dor que desatina sem doer. É uma dor que não dói. É um querer bem mais que bem querer.
É solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar quem se ganha e se perder. Vamos começar o começo aqui. É fogo que arde sem se ver. Uma coisa que arde, como que você não vai vê-la? Então, totalmente paradoxo literário, né? É a mesma coisa que nós vimos aqui, ó. Eu estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. É um resumo disso daqui. Ó. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, é uma ferida que dói e não se sente. Na verdade, dói na alma, não dói fisicamente. Se for analisar o sentido ali. Entenderam? Então, há palavras ali, há frases que se opõem, mas se você analisar bem, tem um sentido. Então, é um paradoxo que causa esse recurso expressivo. Essa poesia desse soneto de Camões. Eufemismo, pessoal. O eufemismo nós usamos também hoje em dia quando nós não queremos ser desagradável. Então, nós utilizamos uma linguagem mais branda, mais agradável, para suavizar uma situação. Nós moderamos as nossas palavras para evitar que um conteúdo polêmico ou forte, né, não saia, não seja tão agressivo. Então, é bastante utilizado em contextos que exigem moderação ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos por meio de termos mais suaves e menos provocantes. Então, esse recurso ele está associado à polidez. Ele morreu. Em vez de falar ele morreu, a gente utiliza o quê? Ele faleceu, ele não está entre nós mais, ele entregou a alma a Deus, bateu as botas, entendeu? Você nunca vai ter as botas, é meio que cômico, para mim é cômico, mas é um eufemismo, tá? A palavra morrer, ela é meio agressiva, né? Assim, agressiva, uma palavra que ainda, morrer é algo comum, mas ainda choca as pessoas. Aqui um fragmento de Machado de Assis. Há tempos no passeio público, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de restituí-lo com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro, não digo superior, mas igual ao primeiro. Então, tomei-lhe de empréstimo um relógio. Ele utilizou um eufemismo, mas, resumidamente, o que ele disse? Roubei, né? Para não falar que roubou, ele tomei-lhe de empréstimo um relógio, né? Então, o verbo roubar, nós utilizamos expressões como furtar, ou pegar emprestado para sempre. Então, isso é uma linguagem eufêmica. Fofoqueira, não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Aqui nós temos, além de ter um eufemismo, nós temos uma metáfora, né? Fofoqueira, não. Sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ela meio que, de uma forma, fez uma crítica à fofoca, né? Entenderam, então, o que é eufemismo? Isso, Solene. Na série Dark, a filha dele já está adulta e volta para o passado que ainda nem nasceu. Na verdade, em Dark, a filha, como que eu posso falar? A mãe, a filha, aquela menina tem um filho, né? A filha vai para o passado. A filha cresce e tem uma filha que é a própria mãe. Então é uma loucura, Dark mesmo. Acho que Camões quis demonstrar quanto o amor pode machucar às vezes, mas como o amor é algo bom, o apaixonado acaba se esquecendo das coisas ruins, então é como se não sentisse a dor. Exatamente. Amor é fogo que arde sem se ver. Quando você está apaixonado, como a Bruna disse, fisicamente você não sente dor também, e a leitura que a Bruna fez, quando você está apaixonado, você acaba se esquecendo das coisas ruins. Exatamente. Então, viram que é o tipo de paradoxo que faz sentido. É como se o amor, como que a Bruna disse ali, o amor, ele fizesse uma oposição a tudo isso e valesse ainda a pena.
Então, pessoal, é isso. Eu vou interromper a gravação agora, para a gente ir para o Kahoot, beleza? E depois eu vou publicar lá no grupo ou no YouTube, para quem quiser assistir a videoaula.